Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão relacionada ao adicional noturno. Nós somos muito demandados, procurados por categorias de servidores que perguntam para nós se é possível alguma medida judicial para que possam receber adicional noturno. Normalmente são categorias de servidores que trabalham em regime de escala. E aí muitos deles no horário que vai de 22 horas às 5 da manhã. E o adicional noturno não é pago a nenhuma delas. Então esse questionamento ele é feito e as pessoas ficam sem saber efetivamente se podem ou se não podem mover algum tipo de ação judicial, se tem direito ao recebimento do adicional noturno, como é que se dá essa questão. Então vamos lá, eu queria trazer a informação para vocês porque provavelmente isso deve ser o problema de muitos servidores que assistem aqui o canal. E há uma solução realmente existente para esse tipo de questão. Eu falo aqui dos servidores em geral, eu vou excluir dessa explanação quem pertence à carreira policial porque é uma questão um pouquinho diferente, tá bom? Mas quem não for da carreira policial, fica atento. Até quem for da carreira policial também pode ficar atento, mas quem não for, a gente vai direcionar um pouquinho mais. Se for o caso, depois a gente faz um vídeo à parte falando sobre carreira policial e as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, porque há decisões, especialmente falando de carreira policial, inclusive policiais rodoviários federais. Então vejam, um adicional noturno é um direito previsto na Constituição da República. Então nós não estamos falando ali de nenhum favor, nós não estamos falando ali de nada abstrato, da imaginação das pessoas. O adicional noturno está previsto na Constituição. É um direito de todo trabalhador o recebimento de remuneração noturna superior à diurna. Inclusive, essa nomenclatura, esse trecho, ele é copiado para outras normas, remuneração noturna superior à diurna. Isso é reproduzido em várias outras normas, copiando a Constituição da República. Então, a Constituição da República estabelece o direito e várias outras normas espalhadas pelo Brasil reproduzem, até ipsis literis, com as mesmas palavras, com as mesmas letras, esse trecho. E aí o servidor quer saber, bom, mas eu sou servidor público, trabalho aqui na administração municipal tal, eu trabalho na administração estadual tal, e gostaria de saber se eu faço jus ou se eu não faço jus ao adicional noturno. Olha, se você trabalha à noite, do período que vai de 10 às 5 da manhã, você faz jus ao adicional noturno. A questão é, você tem direito ao adicional noturno. O fato é que a administração muitas vezes não faz o pagamento desse adicional noturno. E o motivo pelo qual eles não fazem um pagamento é a ausência de regulamentação. Então, por exemplo, nas constituições estaduais, todo estado tem uma constituição, nas constituições estaduais há uma norma, sempre há essa norma, eu já li todas essas constituições dos estados, e em todas elas você encontra uma norma reproduzindo exatamente esse direito previsto na Constituição da República. Um direito fundamental, social, previsto lá na Constituição da República, que é a remuneração noturna superior à diurna. Então vejam, não há só previsão na Constituição Federal, nas Constituições estaduais também existe isso. E nas leis orgânicas municipais, em muitas delas, obviamente que eu não li todas, só li as que me foram apresentadas, né? São mais de 5.000 municípios. Nas normas municipais você também encontra. E a lei orgânica municipal é a norma de maior envergadura dentro do município. Ela está para o município, assim como a Constituição estadual está para o estado. E muitas vezes a norma municipal reproduz exatamente texto da Constituição, o mesmo texto. Então vejo que nós temos verticalmente essa norma sendo reproduzida. Federal, estadual, municipal. Pois bem, o adicional, quando previsto nas constituições estaduais, e ele se encontra em todas elas, o adicional ele está sujeito à regulamentação por lei. Ou seja, as constituições estabelecem que o adicional noturno será superior ao diurno na forma da legislação ou na forma da lei. E aí o que se subentende? Que, de fato, você precisa ter uma regulamentação para dizer qual é o percentual
em que condições, de que horário a que horário. Então não pode ser algo genérico. Você precisa ter uma definição de quanto é, ou seja, você precisa de fato regulamentar esse direito. E na maioria dos estados, o que acontece? Você não tem a regulamentação. Às vezes você tem a regulamentação para uma categoria de servidores, mas não tem para outra categoria de servidores. Enfim, você tem ali várias possibilidades. E aí, muitas vezes, os servidores não têm essa regulamentação. No âmbito dos municípios, normalmente essa regulamentação é feita por decreto. Então, você tem o adicional noturno está previsto na Constituição, ou seja, na Lei Orgânica Municipal, que é o nome correto, mas falta a regulamentação. E aí o município regulamenta através de um decreto dizendo que o adicional noturno vai ser pago da seguinte forma, no seguinte percentual, e é assim que funciona. E quando não há previsão nenhuma, e quando você tem um grupo de servidores, uma categoria de servidores trabalhando por escala, trabalhando em horário noturno, mas não há regulamentação, há possibilidade, há algum mecanismo judicial para fazer valer esse direito, para que você possa receber esse adicional? Existe um mecanismo. O mecanismo é o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele é um remédio constitucional, ou seja, ele é uma ação constitucional. A Constituição, ela excepcionalmente, ela prevê algumas ações, porque normalmente não é o local apropriado para você prever nem nome de ação, nem tipo de ação, não é a Constituição, mas dada a importância dos direitos que vão ser protegidos por essas ações, a Constituição estabeleceu em seu texto, ou foi estabelecido no texto constitucional, algumas ações como mandado de segurança, mandado de junção, habeas datas, habeas corpus, ação popular, são as chamadas ações constitucionais. E essas ações, elas têm um objetivo de tutelar, de proteger os direitos previstos na própria Constituição, fazendo com que eles não se tornem direitos mortos, né? Letra morta da norma constitucional. Então, o mandado de junção, ele vem exatamente nesse sentido. Você tem um direito previsto na Constituição, o direito está lá, só que ele demanda uma regulamentação. Ocorre que Estado, União, município não regulamentam esse direito. E aí, anos passam e jamais esse direito é regulamentado. Existe uma mora legislativa, seja de quem tem a competência para dar início ao processo legislativo, apresentar o projeto de lei, pode ser o judiciário, pode ser o executivo, pode ser o legislativo, ok? Seja até uma mora de algum projeto que já foi apresentado e o Poder Legislativo, por exemplo, não chega a uma conclusão em relação àquela matéria. Então, o mandado de junção, ele tem esse efeito. A ideia do mandado de junção é fazer com que quem tem competência para legislar, legisle, faça a norma, para aquele direito não se tornar uma letra morta, o que enfraquece a Constituição. Um dos princípios que é utilizado para a interpretação da Constituição é o princípio da máxima efetividade. Quando a gente interpreta a norma constitucional, você tem que dar a máxima efetividade para suas normas, sob pena de a Constituição se tornar, como dizia Fernando La Salle, uma folha de papel. Ou seja, aquilo ali não tem eficácia, não tem aplicabilidade nenhuma, então aquilo, na verdade, não serve para absolutamente nada. Isso enfraquece a norma constitucional como a norma que deve determinar, né, o norte a ser seguido por aquele Estado. Aqui nós temos uma questão relacionada ao mandado de junção que pode ser ajuizado. Agora, outro ponto importante é, o mandado de junção, ele realmente vai ter um resultado, ou seja, ele pode fazer com que o legislativo, o executivo, eles legislem sobre um direito que está pendente, ou seja, que existe, que deve ser exercido, mas que não pode ser fruído exatamente pela falta de regulamentação? Não. Não há como o Poder Judiciário forçar o responsável a legislar sobre a questão. Não dá para fazer isso. E há inúmeras decisões do Poder Judiciário
no sentido, especialmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não tem como forçar o Legislativo a legislar, não tem como forçar o Executivo a apresentar projeto de lei, não tem como forçar ninguém a fazer nada. Os entes que têm as suas atribuições principais, legislar, administrar, você não tem como obrigá-los a fazer, né? Não há como fazer essa imposição. E durante muitos anos o mandado de junção era decidido dessa forma. O que se fazia na prática, eu me lembro do livro do Zeno Veloso, um excelente livro sobre o controle de constitucionalidade que eu li há muitos anos atrás, e ele dizia que no mandado de junção, o que o Poder Judiciário fazia, especialmente o Supremo Tribunal Federal, era fazer uma notificação, notificava o Senado, notificava o presidente, notificava a Câmara dos Deputados, dizendo, olha, você está em mora legislativa. Sim, mas qual era a consequência dessa mora? Nenhuma. Ou seja, na prática, havia uma notificação, o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas a consequência disso era absolutamente nada. O que fazia com que a Constituição se enfraquecesse, se tornasse letra sem eficácia nenhuma, sem nenhum tipo de efetividade. E aí, nós tivemos um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal alguns anos atrás, o mandado de junção 670, no qual se discutiu a greve dos servidores públicos. E aí o Supremo Tribunal Federal mudou de orientação nessa época. Tinha uma composição bem interessante no Supremo Tribunal Federal, sob o ponto de vista jurídico, dos entendimentos, etc. E houve uma mudança de entendimento do Supremo. Porque o Supremo entendeu que não era possível o Judiciário permanecer julgando esses mandados de injunção sem nenhum tipo de consequência para os responsáveis pela edição da norma, por legislar e etc., porque isso fazia com que a Constituição se tornasse uma norma frágil, uma norma fraca, uma norma sem efetividade. E o Supremo, na condição de guardião da Constituição, não podia permitir essa situação. E aí qual foi a saída? Diante da impossibilidade de se forçar o responsável a legislar sobre um determinado direito previsto na própria Constituição, a saída foi aplicar a analogia. Nas faculdades de Direito, nós aprendemos que a analogia, muito embora seja uma forma de você resolver problemas jurídicos quando não há norma para solucionar, a analogia pouco era usada nos casos concretos. Na condição de advogado, eu me deparei com poucos casos em que o juízo, analogicamente, aplicou uma outra norma na inexistência de norma aplicável àquele caso concreto. E isso é que é a analogia. Você tem uma lacuna, você tem um caso, não existe uma norma regulamentando aquele caso, e aí como é que você faz para sair dali? Aí você não entrega uma resposta, você não entrega um resultado. E aí a solução é você aplicar a analogia, porque é uma outra norma semelhante, que tem como ser aplicada, existe uma compatibilidade para essa outra norma ser aplicada naquele caso, mas vão ter que ser feitos alguns ajustes. E foi exatamente o que o Supremo fez no mandado de junção número 670, no qual ele entendeu que não fazia sentido o servidor público ficar sem um direito previsto na Constituição, sem a possibilidade de exercer um direito previsto constitucionalmente, que é o direito de greve, exatamente pela ausência de regulamentação, enquanto o particular, o seletista, tinha o direito regulamentado em lei. Se não me falha a memória, é a Lei 7783, né? Mas posso estar errado aqui, teria que confirmar. Então, o Supremo entendeu, olha, se o particular tem direito a fazer greve, o servidor público também tem. Óbvio que há algumas peculiaridades, porque são diferentes, tem situações diferentes que envolvem os servidores e os trabalhadores da iniciativa privada. Então, o Supremo entendeu que eu não posso criar norma, eu não posso criar uma lei, mas eu posso utilizar a lei dos particulares, guardadas as proporções, estabelecidas algumas regras, alguns parâmetros. Não são todas as normas previstas para a iniciativa privada que vão ser aplicadas ao poder público. Então veja que foi uma inovação esse mandado de injunção número 670, porque trouxe uma luz sobre uma situação que perdurava há 20 anos, quer dizer, desde a edição
da Constituição da República, não havia possibilidade de exercício do direito à greve pelos servidores. E o Supremo trouxe essa decisão, trouxe uma luz sobre essa questão, permitindo que a greve fosse feita, aplicando analogicamente a lei utilizada para a iniciativa privada. E aqui, no caso concreto, nós temos a mesma situação. Por quê? Se nós temos em âmbito municipal ou em âmbito estadual, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, o direito previsto ao adicional noturno, mas não há regulamentação por parte desses entes desse adicional noturno em relação a uma determinada categoria, muito embora essa categoria de servidores exerça atividades em horário noturno, cabe mandado de injunção para que se aplique qualquer outra norma existente no município ou no estado, analogicamente para aqueles servidores. Ou seja, eu tenho uma outra categoria que tem direito adicional noturno, seja no município, seja no estado. Há uma norma, seja um decreto, seja uma lei, regulamentando esse adicional noturno, mas para uma outra determinada categoria que também exerce as atribuições à noite, não há nenhuma previsão. Há previsão apenas do direito, mas não há regulamentação. E aí o mandado de junção tem o remédio heróico, né? Ele vem com o objetivo de aplicar analogicamente, pedir ao Poder Judiciário não para criar norma, mas para aplicar aquela norma nesse outro caso. Então, eis a saída e a possibilidade de o Judiciário se debruçar sobre a questão e determinar que Estado e município apliquem uma determinada norma já existente àquele caso concreto, permitindo assim, possibilitando a fruição do direito ao recebimento do adicional noturno para esses servidores, ok? A única questão aqui que pode gerar algum tipo de restrição ao recebimento desse adicional noturno é o caso do servidor público, desse servidor público específico, receber subsídio. Nós temos duas formas de remunerar o servidor, né? A remuneração, que a gente conhece, que está prevista em lei, que é a remuneração vencimento mais vantagem permanente. Então, remuneração, o conceito é vencimento mais vantagens permanentes. Triênio, quinquênio, enfim, você tem um vencimento e você tem outros pagamentos ali, outros valores que são incluídos e que têm natureza permanente. Pois bem, e você tem o regime de subsídio, que é aplicado para membros de poder, legislativo, executivo, judiciário, ministros de Estado, Ministério Público, magistratura, defensoria pública e carreiras policiais. Ok? Então, o regime de subsídio, segundo o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5414, eu acho que é isso, mas se pesquisar, acha com facilidade. O Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que quem recebe subsídio não tem direito a adicional noturno. Então, você tem que observar se a carreira na qual você está estabelecido, se existe uma carreira, né, desses servidores, o cargo que você ocupa está escalonado em carreira e se o pagamento, segundo a lei, é feito por subsídio. Se for feito por subsídio, você não tem direito adicional noturno. Se a lei nada mencionar e você recebe remuneração, vencimento mais vantagem permanente, aí é o caso, né? Desde que haja previsão na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal, aí vai depender se você é servidor do Estado ou servidor do município, e se você verificou que há uma outra norma aplicável a outra categoria que estabeleça, que regulamente esse adicional noturno, você pode ajuizar um mandado de junção para fazer valer o seu direito. Tá bom? Era esse o recado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, por favor, encaminhe aqui pra gente. Vou ter o prazer, a satisfação de poder responder. É sempre importante essa interação, você conversar, você mandar mensagem. Muitas vezes eu aprendo muito porque são outras perspectivas, tem coisas que as pessoas passam e enxergam que são diferentes, né? Cada ser humano enxerga de uma maneira diferente. Eu sempre gosto de entender todos os lados da questão. Não deixa de seguir o canal se essa informação foi relevante para você, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.